Vamos estudar os mecanismos de troca de calor, primeiro tópico da disciplina de transmissão de calor. E os três mecanismos que nós estudamos na transmissão de calor são a condução, convecção e a radiação. Bem, nesta aula nós veremos o mecanismo de condução e vamos procurar entender como nós explicamos a condução através dos materiais para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo desse mecanismo. Então vamos primeiro trazer à memória o que seria ou como nós observamos a condução numa situação bem corriqueira. Então vamos imaginar, que nós queremos aquecer, digamos, água numa panela e a atitude que nós tomamos quando queremos realizar esse tipo de aquecimento é colocar esta panela sobre uma chama, como nós vimos na figura. E a explicação para isso é que nós estamos querendo aquecer o conteúdo da panela e o mecanismo que nós estamos utilizando inicialmente para realizar essa transferência de calor da chama para o conteúdo da panela é a condução, ou seja, através da parede, através do fundo da panela, onde a chama está em contato, nós vamos realizar um aquecimento do conteúdo interno dela, utilizando a condução através desse material metálico. E como isso vai ocorrer na prática, ou de um ponto de vista mais preciso, microscópico. Vamos imaginar que o fundo da panela, a parte metálica, ela é formada por átomos do metal, ou dos metais, se for o caso de uma liga metálica, e vamos imaginar ou desenhar esses átomos como esses círculos, que, como nós sabemos, numa estrutura sólida, eles se apresentam de uma maneira bastante organizada em redes, em estruturas tridimensionais, com uma organização muito elevada, se nós compararmos com outros materiais, como os líquidos e os gases. E naquela panela, as paredes dela são formadas pelos átomos do metal que compõem a panela. Então nós temos como forma de representar esse sólido, os átomos, que serão esses círculos, alinhados de uma forma bastante organizada. E o que acontece na condução? Nós temos uma fonte de calor que vai entrar em contato com esses átomos, e o que vai acontecer é que o calor vai ser transferido dessa fonte, onde ele está sendo gerado, para os átomos que estão em contato com a fonte de calor. Então, depois de um tempo, nós temos a transferência da energia na forma de calor, dessa fonte de calor para os átomos que estão diretamente em contato com essa fonte de calor. Depois, nós teremos a transferência dessa energia que chegou até esses átomos para os átomos vizinhos, devido ao contato entre eles, devido à proximidade entre eles. Então, depois de um certo tempo, o calor chega à primeira fileira de átomos que nós observamos e ele vai sendo transferido para os vizinhos, e pelo mesmo motivo nós observamos que os átomos logo seguintes a eles vão sofrer também um aquecimento, ou seja, eles vão receber calor dos átomos que já tinham sido aquecidos, e essa transferência de calor prossegue através de toda a estrutura do sólido, devido à proximidade dos átomos entre si. Então, quando esses átomos receberam energia na forma de calor, eles propagaram essa energia através da rede do sólido. E como é que nós podemos explicar melhor a transferência de energia entre esses átomos? Um processo que nós chamamos de difusão, e nesse caso, difusão térmica, porque nós observamos um aumento da temperatura do material sólido. Então vejamos novamente a nossa estrutura sólida representada por átomos como círculos que estão organizados, muito bem alinhados, de uma rede regular. Então chega aqui a nossa fonte de calor, e é importante lembrar que a temperatura ela está associada com o movimento das partículas que compõem o material. Então a gente pode dizer que a temperatura ela mede o estado de agitação dos átomos ou moléculas que formam o material. Então, quando uma desses átomos está muito agitada, ou seja, tem uma movimentação muito intensa, uma energia cinética elevada, a gente percebe essa agitação dele como um aumento de temperatura. Então, materiais aquecidos são materiais que têm suas moléculas ou átomos no estado de agitação
elevada, porque eles têm uma quantidade de energia maior. Então, quando a fonte de calor entra em contato com o nosso sólido, esse átomo do sólido ele vai sofrer uma vibração. Ele não pode se deslocar muito, porque ele está numa forma sólida, ele está numa forma onde esses átomos estão agregados de uma maneira bastante organizadas, mas nós temos um movimento de vibração. Ele tende a ir de um lado para o outro, porque ele tem agora uma energia cinética maior. Essa fonte de calor transferiu energia para ele e ele vai apresentar um movimento vibracional. Ele tende a ficar vibrando mais à medida que ele ganha mais energia. Então, para todos os átomos que estão diretamente em contato com a fonte de calor, nós vamos observar esse movimento vibracional e quando ele vibra, ele vai transferir um pouco de energia e, consequentemente, aumentar a energia vibracional do seu vizinho. Então, ele vai vibrar de um lado para o outro, fazendo com que essa energia cinética seja transferida devido ao contato para os átomos vizinhos, que, consequentemente, vão realizar o mesmo efeito com a fileira de átomos logo a seguir. Então, é isso que explica a condução térmica. Os átomos eles vão se apresentar num estado de vibração, eles vão se movimentar e vão induzir uma movimentação semelhante aos seus vizinhos devido ao contato muito próximo entre eles. E esse movimento vibracional é o que explica a transferência de energia cinética entre eles, consequentemente um aumento da sua energia cinética e da sua temperatura, porque o estado de agitação entre esses átomos vai ser maior do que num sólido que não tem essa energia sendo transferida. A gente observa que a energia cinética ela vai se propagando através das fileiras de átomos e isso faz com que a energia deles aumente e, consequentemente, a temperatura aumente. Então, nós observamos que a condução ocorre devido a uma propagação da vibração dos átomos que compõem esse sólido. E, consequentemente, nós vamos conseguir realizar a condução térmica através dele. Voltando ao nosso exemplo da panela que está sendo aquecida, nós agora sabemos explicar por que é que o calor passa da chama através da panela e vai aquecer o conteúdo interno dela. Aquela parte inferior da panela funciona como aquela parede que nós idealizamos, formada por vários círculos, onde esses círculos representariam os átomos que constituem o metal dessa panela. E os movimentos vibracionais que são intensificados pela energia transferida pela chama vai fazer com que essa energia se propague através do sólido, na forma de calor, e chegue ao interior da panela. Então, quais são as aplicações da condução para a indústria que nós podemos identificar facilmente? São os fornos industriais. Nós construímos fornos que vão sofrer elevações de temperatura no seu interior e a parte externa, onde vão estar presentes os operadores desses fornos, elas devem apresentar nas suas paredes uma temperatura segura, não tão alta quanto no interior do forno. Então, conhecendo os princípios de condução, a gente pode dimensionar o forno, construí-lo com uma espessura que dê segurança a quem trabalha próximo a ele. Temos também os exemplos dos condensadores. Os condensadores têm tubos por onde passa água gelada, por exemplo, e na parte externa desses tubos vai circular um vapor que a gente quer condensar. Quando esse vapor entra em contato com a parede sólida que está fria, o calor é transferido por condução através dessa parede sólida e aquele vapor condensa. Outro exemplo são os incineradores, que são tipos específicos de fornos, que operam a temperaturas muito elevadas para a destruição de materiais por calor. Eles também têm que ter uma temperatura externa que assegure um conforto e uma segurança maior para quem trabalha próximo a ele. Então, conhecendo os princípios de condução, a gente vai dimensionar as paredes de uma maneira mais segura. E também no isolamento térmico, que aliando o conhecimento de condução que nós vimos hoje com outros parâmetros que nós vamos aprender em próximas aulas, nós podemos definir materiais que funcionem como bons isolantes térmicos para paredes que sofrem aquecimento. Então agora nós temos conhecimento e capacidade de identificar os mecanismos de condução